pessoal, tudo bem? Deixa eu arrumar aqui, posicionar minha câmera melhor. Eu acho que tá ok, né? Vocês estão conseguindo me ver. Vamos lá. Então, pessoal, prazer estar aqui hoje falando com você. Nós vamos falar sobre ansiedade, tá? E hoje nós vamos ter uma pessoa muito especial aqui conversando com a gente, que é a Silvia Cristina. E a Silvia, ela é nutricionista, uma das melhores que eu já vi. E ela vai contribuir um pouquinho para esse bate-papo nosso, né? E ela vai falar um pouquinho para vocês de como a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida, gerenciar melhor a nossa ansiedade através da alimentação, tá bom? A Silvinha tá chegando aí. Deixa eu encaminhar aqui o convite para ela entrar, participar conosco. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu já consigo puxá-la para cá. Aqui. Tá entrando, né? Oi, Oi, Silvia! tá dando Tudo para bem? ouvir? Tá Tá. dando. Deixa eu aumentar aqui. Tá dando para você falar aí também? Tá Olá, dando. Franco, Wesley, Ricardo, bem-vindos. Boa tarde para vocês. Tá dando para Então, ouvir? pessoal, tá dando para ouvir. Você me ouve bem também? Escuto, tá dando para ouvir. Ah, legal. Silvia, acho que sim, é bacana a gente já começar a falar um pouquinho com o pessoal que está aqui acompanhando, né? Por que que a gente resolveu fazer essa live? Eu gosto muito desse tema da ansiedade, né? Porque quem não tem ansiedade hoje nesse mundo louco que a gente está vivendo, né? E essa foi uma das motivações para eu ter criado, né, um curso, um workshop online, mas no final da live eu vou falar para vocês, então fiquem aqui, porque tem uma mega condição aí para vocês, tá? Até o final eu falo. Mas eu queria que a Silvinha falasse, eu convidei a Silvinha para participar hoje e ela nos dar algumas dicas, porque o que acontecia, Silvinha? Às vezes, quando eu tenho alguma coisa assim, um indício de um estresse um pouco assim, mais do que o normal, que eu não estou conseguindo gerenciar sozinha, tem um médico específico que eu vou e ele me auxilia muito. E sempre ele está trazendo a questão da alimentação e ele está sempre me indicando alguns complementos de vitamina C. E a gente sabe, né, o tanto que a alimentação ela influencia no nosso bem-estar, na nossa disposição. Oi, Wilson, bem-vindo. Tudo bem com você? Então, por isso que eu te convidei aqui hoje, porque eu sei que você sabe muito, né, sobre isso. Você já me ajudou em vários momentos, né? E ajuda tantos profissionais aí no mercado. E eu queria contar para o pessoal, gente, porque às vezes a gente não dá atenção devida para algo que é muito importante, que se você não cuida, você vai ficar realmente doente. Quando a gente fala de ansiedade, não quer dizer que a gente vai eliminar a ansiedade, tá? Ela é benéfica, todo ser humano tem, mas dependendo do nível aí, da frequência com que ela está presente na nossa vida, isso passa a ser patológico, né? E aí a gente deixa aí para os médicos, para os psicólogos orientarem. Mas a gente consegue, né, através de alguns recursos, como a nutrição, o próprio coaching, né? Oi, Ricardo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui. A Renata também está entrando. Seja bem-vinda, Renata. Um beijo para vocês. Então, a gente sabe que alguns recursos nos ajudam na prevenção, né? E como eu trabalho em inteligência emocional, eu comecei a ter alguns resultados com os meus clientes nessa questão da ansiedade. E aí são vários recursos que a gente pode utilizar e eu queria que você trouxesse essas dicas incríveis aí que eu sei que você preparou
para o pessoal, falando de como a alimentação ela pode influenciar, né, no gerenciamento da nossa ansiedade. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Silvinha. Você recebe muita gente, assim, as pessoas que você atende, né? Seus clientes, seus pacientes, você recebe gente com quadro de ansiedade? É comum isso para você? Então, boa tarde, pessoal. Obrigada, Vivi, pelo convite. E, assim, é um mal, né, desse século, a gente tem ansiedade. Ansiedade por conseguir um emprego, ansiedade por uma prova, ansiedade por fazer alguma coisa, ansiedade porque a gente não está conseguindo dormir. Então, tudo gera ansiedade, né? Então, o que que Exatamente. acontece? A alimentação tem um aspecto positivo e o negativo. Porque às vezes a pessoa só fala assim, os alimentos podem me ajudar. Mas só que eles não pensam que alguns outros alimentos podem prejudicar também. Daí o que Uhum. acontece? 90% das pessoas que me procuram têm um grau de ansiedade ou mais baixo, né, mais leve, ou mais acentuado. Então o que acontece? Todo o nosso emocional está ligado com a alimentação. Então pensa bem, a gente está triste, ataca a comida. A gente está feliz, vai comemorar. Então a maioria dos nossos sentimentos, tudo está relacionado com a alimentação. Então, É assim, às verdade. vezes, não é verdade? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou tomar um remédio porque eu tô ansiosa. Eu quero um remédio para eu ficar mais calma. Mas ela não pensa que a alimentação pode ser uma grande aliada, né? Ela pode ajudar Exatamente. bastante. E daqui a pouco eu vou falar para vocês a diferença dos alimentos que podem ajudar e podem prejudicar. Eu acho ótimo, assim, eu sempre aprendo com a Silvia, sabe, pessoal? E assim, esse ano que passou, eu tive uma crise de estresse e aí eu consegui, né? Felizmente eu consegui descobrir uma linha de produtos naturais e que eu inseri na minha vida e na minha alimentação e que assim tem me ajudado muito, mas muito, e feito a diferença, né? Então, às vezes, muitas coisas, recursos, eles estão gratuitos, de fácil acesso, né? E a gente só precisa saber usar e quando usar, né? E, Silvinha, eu queria até comentar uma coisa, porque, assim, tem gente que fala, Viane, você trabalha com coach, com inteligência emocional, né? Mas você tem crise de ansiedade? Eu tenho, gente, eu sou humana também, né? E eu tenho as minhas emoções. Só que o que me diferencia é que eu consigo perceber, identificar, né? E trabalhar com isso. Mas tem um aspecto, assim, muito curioso que eu vou compartilhar, vou contar para vocês, né? Quando eu tenho um volume de trabalho assim muito grande, às vezes eu vou começar a desenvolver um produto, um projeto, ou tenho algum trabalho para fazer, e esse trabalho ele demanda uma atenção, um esforço muito grande, isso me gera ansiedade, isso aumenta a minha ansiedade. Então, um recurso que eu uso, Silvia, é assim, eu vou na alimentação, eu desconto, só que eu tento ir assim, no menos pior. Então, essas coisas que a gente come meio que compulsivamente, por exemplo, eu faço um baldezinho ali de pipoca, sem óleo e tudo, e deixo a pipoca do lado, porque eu falo assim, pelo menos dos males o menor, né? E eu Verdade. consigo passar. Mas me conta aí. Oi, deixa eu só dar um oi aqui. Oi, Nani, tudo bem? A Lucielma esteve aqui com a gente, não sei se ainda está. Tem várias pessoas aqui, ó, do Paulinhas, tudo bem? Tem o coach, deixa eu ver aqui. Opa, coach Fábio Pires, tudo bem? O Ricardo, já falei oi. Para a Mara, tudo bem? Cláudia, gente, sejam muito bem-vindos, viu? Então vamos lá, Silvia. A gente sabe, assim, hoje a gente tem a neurociência que explica tanta coisa pra gente, né? E aí a gente sabe que tem os hormônios da felicidade, a ocitocina, Dopamina, fugiu o nome. A dopamina, serotonina, serotonina, né? endorfina. E endorfina, exatamente. Então, a gente sabe que esses hormônios, esses neurotransmissores estão agindo na nossa mente, influenciando ali as nossas condições. Existem alimentos, Silvinha, que pode ajudar a subir o nível desses, né, desses neurotransmissores? Então, Vivi, nesse caso, a gente chama o quarteto da felicidade, né? Que seria a serotonina, Exato.
dopamina, a endorfina e a ocitocina. Então, o que que a gente pode fazer, né? Além de outros aspectos, né? A gente pode usar a alimentação, né? Usando os alimentos naturais de preferência, frutas, verduras, né? Os alimentos que têm vitamina C, a vitamina B6, que é muito, assim, auxilia muito nessa parte do sono, no bom humor, né? No bem-estar. Então, tem alguns alimentos, algumas vitaminas, alguns minerais, né? Tipo o zinco também, o magnésio, ajuda muito, né? Alguns também alimentos calmantes, relaxantes, ajudam bastante. Daqui a pouco eu vou falar para vocês quais são Ai, esses, isso daí eu preciso. que ajudam bastante, tá? E umas Tá. receitinhas também para ajudar. Nossa, você vai passar a receita que você tinha comentado para o Isso, pessoal? vou passar uma receitinha ótima para que ajuda bastante. Ai, que legal. Então, pessoal, vocês estão entrando aí. Eu convidei a Silvinha para participar aqui com a gente, para ela dar essas dicas de nutrição para a gente gerenciar melhor o nosso estresse, né, a nossa ansiedade. E pega papel e caneta e deixa do lado, porque ela vai dar uma receita aqui. Ela tinha comentado comigo e eu já estou super curiosa, né? O que vai ter nessa receita aí? É facinho de fazer? Todo mundo consegue? Hein, Silvinha? O Vamos lá. pessoal consegue? É fácil de fazer? É super fácil de fazer. Super Ai, prático. eu não sou nada de cozinha, né? Quem me conhece sabe. Mas vamos Não, lá, Silvinha. prático. Conta aí pro pessoal, né? O que a gente tem que ter na nossa alimentação? O que a gente tem que tirar? O que a gente tem que inserir? Como que tem que ser essa rotina nossa para ela ser mais favorável? Então, vamos primeiro nos aspectos positivos da alimentação. Então, o que Tá. seria o essencial a gente fazer? Né? O essencial seria a gente pegar os alimentos naturais, quanto mais natural possível, né? Então, quanto mais a gente, por exemplo, descascar, né, e evitar abrir, né, esses alimentos industrializados, melhor vai ser. Porque às vezes, o que Uhum. acontece? A gente está ansioso, a primeira coisa que a gente vai é um doce ou um chocolate. Então, é assim, realmente, o chocolate, o doce, ele dá um prazer, mas só que esse prazer é momentâneo. Então, é só Uhum. aquela horinha que a gente está lá ansioso, está nervoso, a gente pega o chocolate, come e fica feliz. Mas só que depois o nosso organismo, o que vai acontecer? A começar a acumular gordura, acumular açúcar. Então, isso vai ser prejudicial a longo prazo, a médio e a longo prazo. Então, por isso que, assim, que a gente pede para fazer uma alimentação saudável, porque a gente vai ter os nutrientes, né? A médio, a curto e a longo prazo. Por isso que eu peço, assim, sempre para a gente comer as coisas saudáveis, né? Para assim, a gente conseguir melhorar a nossa célula, nosso cabelo, nossa pele. Então, tudo isso, nosso sono, né? Que também, assim, é Aham. essencial. Então, assim, além da alimentação, né? Algumas mudanças no estilo de vida. Às vezes a pessoa fala assim, eu tomo água só quando eu tenho sede, né? Mas isso é uma prática muito prejudicial. Então, assim, a água também é muito bom para nossa alimentação, né? Para, como se diz, lavar nosso corpo mesmo. Algumas mudanças, né? Fazer uma meditação, cantar, dançar. Então, tudo isso, assim, vale a pena. Tudo, assim, é como se fosse um conjunto, né? Agora, tem Bacana. uns aspectos também negativos da alimentação, que é igual eu estava Ô, falando, a Silvinha, pessoa ataca os doces. Pode falar. É, só segura essa informação aí, porque eu estou me lembrando aqui que eu trabalho com um público executivo, né? Eu trabalho com donos de negócio, com gerentes, Uhum. profissionais assim que geralmente estão no mercado e eles estão atuando numa esfera assim de muita pressão, de muito estresse e geralmente eu falo que assim, quando a gente não consegue mudar a nossa realidade, a gente muda o lado interno, né? E Certo. muitos deles, eles sabem que não tem como eliminar essa pressão que eles sofrem, né? Então, o que eles fazem? Eles buscam, vira e mexe acontece, eles trazer essa necessidade de trazer um equilíbrio, né? Então, eles começam a cuidar da alimentação, aí sai plano de ação em relação à alimentação, atividade física, e é engraçado, porque é fato, Silvia, quando eles estão nesse nível de estresse muito grande, esses executivos, eles começam a ter um pouco mais de equilíbrio.
sabe? Se sentir melhor, porque começou a cuidar da alimentação, parou de comer fora de casa, começou A a produção levar, às vezes, alimentos para almoçar em casa, ou fazer comida em casa, ou leva para o trabalho, né? E começou a fazer uma troca de alimentos. Então, isso que você está falando é muito importante e é muito realidade, gente. Eu trabalho com executivos, eu vejo isso acontecendo. Né? Então, a gente negligencia muitas vezes, né? Esquece. Eu acho que a pressão, para quem está ali no dia a dia do trabalho, né? Os donos de negócio que eu atendo, né? É tanta coisa para preocupar em relação ao negócio que a pessoa ela esquece de si, né? E acaba descuidando da alimentação. É bem isso. Você falou, eu fui me lembrando aqui dos casos, eu não podia deixar de chamar essa atenção. Tá, aí agora você falou que ia comentar da parte negativa, né? Isso. Então, daí, o que que acontece? A pessoa tá tão ansiosa que ela vai atar com doce, né? Geralmente é o chocolate, é o pudim, é aquele que dá mais prazer, porque tem a gordura, a saciedade, né? Mas isso tudo é momentâneo, né? Então, assim, o que que a gente pode fazer? Pode fazer uma troca saudável, né? Em vez de, por exemplo, fazer um pudim, um chocolate, a gente pode optar por opções mais saudáveis. Por exemplo, o chocolate amargo, porque o que vai fazer assim, a diferença no nosso organismo não é o doce do chocolate, é o Hum, cacau que vai melhorar aquela sensação de bem-estar. Então a pessoa fala assim, entendi. ah, tem um chocolate, né, meio amargo. Então tem várias porcentagens que a gente pode estar trabalhando com isso. Às vezes a pessoa pode falar assim, ah, eu gostaria de comer um doce, uma coisa assim mais adocicada. O que que a gente pode fazer? Pega uma fruta, coloca canela por cima, leva um pouquinho no micro-ondas, né, até ela dar uma amolecida e deixa esfriar e come. É uma ótima coisa. A canela é termogênica, ela também ajuda nessa sensação, né, do bem-estar, da ansiedade. Então é só a gente fazer pequenas trocas, tá? Então assim, como se Nossa, diz, para tudo tem gente, sua tem fim. Tudo tem salvação. E é uma coisa deliciosa, porque assim, a pessoa pode colocar, por exemplo, num morango, pode colocar num abacaxi. Então, a fruta que ela quiser. Tem a maçã, a banana, né, que é fácil de acessar. Então, assim, em vários varejões, no mercado a gente consegue. Então, a gente tem uma gama aí de frutas que a gente pode estar usando. Não, e eu falo que descascar uma banana é muito mais fácil que você pegar um doce, né, e abrir ali, ter que cortar, abrir uma lata de leite condensado, né? É muito mais difícil. E Ah, e olha, vive e são sabores que a gente que não trabalha com nutrição, né, que não tem esse conhecimento todo que vocês têm, a gente não tem essa criatividade, né? Aí assim, como se diz, a gente tem que tentar usar o nosso paladar a nosso favor, né? E assim, tentar fazer uma criatividade mesmo, né? Inventa um prato daqui, inventa dali, como se fosse uma mãe para uma criança. Então a gente vai Aham. tentando inventa uma coisinha hoje, né? Faz uma coisa diferente. Às vezes, por exemplo, ah, eu não gosto da fruta desse jeito. Ah, pode fazer um suco, pode fazer uma vitamina, pode fazer um bolinho. Então, tá vendo? São várias coisas que a gente pode fazer. Porque eu também trabalho com crianças e a gente tem que ter essa visão. Né? A gente tem que ver assim, puxar o paladar da criança, puxar o paladar, né, desse público para a gente ver o que, que é melhor e a aceitação deles, né? Fazer e tentar inserir na realidade deles também. Isso, até porque assim, a gente é exemplo para as crianças, né? Então, o que os E, pais estão comendo ali e fornecendo para a criança é o que ela vai imitar, né? Essa questão da ansiedade, eu vou falar disso lá no treinamento. A ansiedade funciona assim: quando a gente tem isso na genética, as nossas chances de ter isso também é muito grande, a gente herda isso, né? Quando a criança ela vê os pais, né, como um exemplo negativo, vivenciando a ansiedade e sem saber controlar a ansiedade, ela vai repetir esse mesmo padrão comportamental. Né? Então, você está ali com o pai ansioso, fazendo uma alimentação totalmente inadequada e prejudicial, e ensinando a mesma coisa para o seu filho. E ainda cobra do filho que o filho tem que ter um comportamento exemplar, que o filho pode ou não pode fazer o que ele entende que tem que fazer.
Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente aprender esses mecanismos de controlar a ansiedade nesse mundo que a gente está vivendo, é por isso que nós, o Brasil, não sei se vocês sabem, o Brasil é considerado pela Organização Mundial de Saúde como o país que mais sofre com ansiedade. São mais de 18 milhões de pessoas sofrendo com ansiedade, Silvia. E assim, Realmente. pois é, e o que, que leva a gente? A gente é um país tão. Tem tanta alimentação E co- assim, fresca, fácil, né? A gente tem uma cultura, uma riqueza muito grande ali de alimentos naturais, né? E você vai comprar uma maçã lá no Japão, eles dão até de presente como joia, no valor de uma joia. Aqui a gente compra uma maçã, né? A preço baratinho. Então, por que realmente. que a gente não usa, né? E tudo isso que a gente tem a nosso favor. Tão fácil acesso, né? Então, porque às vezes a pessoa opta pelo mais gostoso, o mais prático, mas só que qual a dificuldade da gente pegar uma banana e descascar? Né? Então, assim, Uhum. fazendo essa comparação, não tem nada de difícil. A maçã é só apenas você lavar e pode até comer com a casca, né? Que tem vários nutrientes também na casca. Então, são pequenas desculpas que o pessoal dá, né, para não comer a fruta, não fazer uma alimentação saudável. Então, eles optam, né, fazem essa opção por esses tipos de alimentos. A mesma coisa, por exemplo, voltando um pouquinho, né? Às vezes a pessoa está lá triste, deprimida, o que, que ela vai fazer? Não estou generalizando, mas algumas pessoas. Vai lá, abre uma cerveja, abre um vinho, abre um uísque. Então, tá vendo? A cultura, a questão cultural também atrapalha muito, né? Então, assim, Sim. é o negócio dos pais também, né? Que passa para os filhos. Então, se a família, né, não está inserida nesse campo de alimentação saudável, de fazer práticas esportivas, né? De ter uma coisa assim, vai lá assistir um filme que não tem nada a ver, que só prejudica, que vai atrapalhar o seu sono, que vai atrapalhar seus pensamentos, né? Vai para um esporte que não tem nada a ver. Então, assim, tem que fazer atividades também que dá prazer, né? Então, É, assim, além da alimentação, então é a questão cultural mesmo que não colabora, né? Então, assim, algumas pequenas mudanças no estilo de vida que seriam ideais para melhorar. aí, resumindo aqui, então, duas coisas importantes que você falou. Uma questão é o hábito mesmo, Sim. a parte cultural, né, o nosso modo de viver e a falta de conhecimento que nós não somos especialistas como você e não temos toda essa riqueza de informação do que eu posso combinar com o que fica bom com o que, né? E como que os alimentos eles vão nos ajudar. Não, então, estou achando ótimo até aqui. Ô, gente, quem tá aí, que conhece alguém que é ansioso, pega essa live e encaminha aí, ó, tem esse aviãozinho, né? Manda um aviãozinho aí pro pessoal para vir participar com a gente, tá bom? E se você tem alguma dúvida também, posta aqui, né? De repente a gente pode te ajudar a responder alguma pergunta que você queira saber, tá bom? E aí, Silvia, fala mais desses alimentos, assim, que a parte negativa da alimentação, né? O que, que assim, a gente precisa eliminar? O que, que você acha que o brasileiro mais tem hábito e que só ferra, né? Vou falar no linguagem popular, só ferra com a nossa saúde e aumenta a nossa ansiedade. Então, são esses alimentos industrializados, né, que a gente chama de enlatados, né, que tem muito sódio, muito corante, muito conservante. Eu vou dar um exemplo de um refrigerante, não vou citar nomes, mas o refrigerante, o que acontece? Ele não tem nada de nutritivo. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tô morrendo de sede, eu vou lá e tomo refrigerante. É Isso não verdade. tem nada de saudável, nada de nutritivo, pelo contrário, só vai atrapalhar a sua saúde, vai prejudicar seu sono, pode prejudicar, né, seu cabelo, sua pele, em todos os sentidos vai fazer mal. Então, por exemplo, o refrigerante não tem nada de nutritivo. A mesma coisa, bebidas alcoólicas. Gente, eu Ah, não tô pedindo para vocês largarem a vida social, porque em muitos lugares você vai numa festinha e não tem tanta opção, né, Vivi? Então, o é. que acontece? Não tô pedindo para assim, para largar a vida social, mas reduzir.
né? Vamos tentar reduzir. Então, por exemplo, se a pessoa fala assim, ah, eu tomo 2 copos de refrigerante por dia, então vamos tentar, passa para um, né? Às vezes a pessoa tem força de vontade, fala assim, não, nunca mais eu vou tomar. Eu não quero isso mais para minha vida. Eu não quero tomar suco industrializado, né? Eu não quero tomar aquele suco de pozinho, né? Que a gente dilui na água. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um suco natural, né? Então, assim, deixa, né, quando for uma vida social, uma festinha, né, vai lá e come bolo, porque, assim, nós, não, assim, nunca vai falar, nunca a nutricionista vai falar para você, ó, isso aqui você não pode de jeito nenhum, a não ser que a pessoa tenha uma alergia, daí é uma coisa totalmente diferente, né? Por exemplo, a pessoa tem intolerância à lactose, uma alergia à lactose, ela tem uma diabetes, então a gente tem que fazer restrição, realmente. Mas se a pessoa, assim, Uhum. né, uma vida saudável, né? Às vezes ela fala assim, eu quero ir numa festinha, ah, tem um aniversário. Pode comer um pedacinho de bolo, pode tomar seu refrigerante, mas que não seja um hábito, tá? De todos os Entendi. dias ficar só com esse tipo de alimentação, Sim, aqui, entendeu? ó, tem a Lê tá falando aqui, eu tomo 2 litros. Esse é um veneno que eu tento eliminar da minha vida. Eu já consegui uma vez, mas assim, eu não acho que eu tomo uma quantidade exagerada, não. Mas é uma coisa que eu sei que faz mal, né? Mas assim, como tem esse hábito, eu nunca dei atenção e nunca tomei a decisão, como eu falo para meus clientes, né? Quando a gente quer, a gente toma a decisão. E aí eu nunca tomei essa decisão de largar esse refrigerante. Às vezes eu falo assim, não, tá demais, aí eu substituo, mas vira e mexe, né? Ele tá ali presente no meu dia a dia. E assim, tem diferença, por exemplo, eu tomar um refrigerante normal, eu sei que ele tem muito açúcar. E a gente tem, assim, todo mundo acha que esses sucos de caixinha, eles também são uma solução mais natural, né? E tem gente que fala que é, tem gente que fala que não é, e a gente vê nas caixinhas falando que não tem adição de açúcar. Como é que é isso? Então, porque Olha, que o pessoal... olha a Alessandra falando antes de responder. Deixei de tomar coca 1 ano, tremia muito, como abstinência. Passei mal. Tá vendo só? Isso, é Fala um porque que pouquinho dessa acontece? experiência. É como se fosse uma droga. Eu não estou especificando aquele refrigerante que tem a cola, que tem a cafeína, mas todos os refrigerantes, porque ele tem o açúcar. Às vezes tem algum refrigerante que tira o açúcar e coloca o adoçante, mas continua com aquele sabor doce. E uma coisa pior, eles aumentam a quantidade de sódio. Então, tudo isso é prejudicial. Às vezes a pessoa fala assim: olha, eu parei de tomar o refrigerante normal, mas agora eu tô tomando o diet, tô tomando light, tô tomando zero açúcar. Então, assim, esses que são modificados, mas daqui que acontece? A quantidade, o teor de sódio é pior, tá? Então, assim, os corantes fazem muito mal. Então, assim, Tem gente, isso também. Oi, Vivi? Tem isso também, né? Tem os corantes também, né? Então, assim, são várias coisas, né? Vários produtos que eles colocam nos refrigerantes, né? Justamente por causa disso. Aquele suco de pozinho, né? Que a gente vai diluir na água, ele não tem nada de nutritivo. A mesma coisa, eles colocam em produtos, né? De, por exemplo, aqueles mini iogurtes, que eles colocam, tem enriquecido com ferro, com cálcio, né? Então, o que que acontece? Pois A é, a gente acha que está comprando uma coisa boa, né? Isso, fala assim, ele é enriquecido com ferro, com cálcio, mas na verdade é só enganação da indústria, tá? A mesma Aham. coisa, a pessoa vai lá e compra aquele coco, né, que às vezes vem na caixinha, tipo aquela Coco caixinha de menor, capim. maior. Daí o que que acontece? Lá está escrito assim, sem conservantes, sem conservadores. Mas pensa bem, como que ele ia, né, ficar na prateleira tanto tempo conservando, sendo que se a gente abre um coco, despeja no copo, passa mais ou menos umas 4 horas, o sabor dele já não está o mesmo, né? É Aquele verdade. ele já perdeu os nutrientes, já perdeu a vitamina, até o paladar, né? Aquele sabor dele muda. Então, como que ele vai ficar na prateleira tanto tempo conservando, sendo que a gente pega um copo, né? A gente tira o coco, coloca lá no copo, deixa um pouquinho descansando, o sabor já vai mudar, né? Ele já vai É. estragar. Então, tudo isso a gente tem que pensar também.
Eu vou dar uma dica aqui de comportamento, de controle da mente. Já estou dando um spoiler aqui do curso, viu, gente, do meu workshop online. Olha só, eu lembro que teve um dia, eu não faço restrição de carne, que eu opto por uma carne mais magra, tudo, mas a gente consome carne. E aí, teve um dia que a textura da carne, ela não estava tão macia, e na hora que eu pus, imediatamente eu pensei, falei, nossa, o touro deve ter sofrido ali para morrer e essa carne ela ficou rígida e não sei. E, gente, eu não consegui mastigar e engolir aquela carne. Eu tirei da boca e eu fiquei vários dias sem comer carne. Porque eu fiquei pensando no sofrimento do bicho na hora que ele morreu. Então, assim, Não, tudo parte aqui, ó. Eu criei esse treinamento, esse workshop que vai acontecer dia 28, para isso, ensinar as pessoas a controlar a mente para gerenciar a ansiedade. E a mesma coisa acontece na alimentação, porque dependendo do que está aqui dentro, viu, Alessandra? A Alessandra falou aí, ó, que ela, a questão dela com a coca, né? isso, E tudo tá aqui. Porque se a gente fica acreditando que eu preciso da coca, que a coca é gostosa, que a coca ela me faz bem, me faz sentir feliz, eu vou aumentar o desejo de tomar coca. Ao passo realmente. que se eu começo a olhar para a coca e lembrar, igual a Silvinha falou, tem corante, né? Tem sódio, tem conservante. Aquilo ali deveria estar saudável, mas está há muito tempo conservado. A gente vai criando na nossa mente motivos que nos fazem rejeitar aquilo. É um processo natural. Isso daí tudo eu vou ensinar no curso, viu, Silvia? Não, O mas pessoal vai é entender bom. essa craque. São ótimas dicas mesmo, né? Porque às vezes a pessoa, o que que faz? Ela tá ansiosa, né? Para quem chegou depois. O que que elas vão fazer? Vai lá direto no médico. Ah, eu quero um remédio para ansiedade. Ah, eu quero um remédio Uhum. porque eu não estou dormindo. Mas só que não adianta nada a gente correr para o médico, tomar um medicamento, sendo que a nossa alimentação está desequilibrada, nossa mente, né, não está pensando, né, fazendo atividade física, não está dormindo. Então, tudo isso tem a ver. A mesma coisa que eu falo assim, gente, alimentação sozinha não faz milagre. Né? Às vezes a pessoa quer emagrecer ou quer ganhar massa. Então, assim, a alimentação sozinha não faz milagres. Então, é como se Uhum. fosse uma balança. Né? Então, tudo assim que eu como, eu tenho que eliminar, eu tenho que dosar. A mesma coisa, nossos sentimentos, né? Nosso estilo de Sim, vida, tudo isso tem a ver. Ah, Vivi, exatamente. para quem chegou depois, né, que a gente estava falando dos hormônios, né, da felicidade, né, da Você falou do dopamina. quarteto, né? Isso, o quarteto da felicidade que a gente chama, né? Que é a dopamina, a serotonina, a endorfina e a ocitocina. Então, assim, um Uhum. simples hábito pode mudar. Às vezes a pessoa fala assim: olha, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro para ir numa academia, eu não tenho dinheiro para comprar um suplemento, mas isso a gente consegue no dia a dia, por exemplo, vai dar uma volta num parque, numa praça, abraça uma pessoa que você gosta, cuida de um animalzinho de estimação, né? Às vezes, por exemplo, você fala assim, você tendo aquela empatia por uma pessoa, fala assim, ó, eu vou ajudar. Ah, eu não tenho dinheiro para ajudar uma instituição, mas eu posso ir lá fazer, por exemplo, a criança sorrir, os idosos. Então, qualquer coisa assim, qualquer item, né, que você pensar já é uma ajuda. Às vezes, por A exemplo, você desvalorização compra do tempo, né? Da atenção. isso, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho tempo para ir, eu não tenho dinheiro para levar, mas às vezes assim, uma pequena coisa que a gente faz, nem que se for, por exemplo, a gente fala assim, olha, fulano de tal, né, que seja assim do seu ciclo de amizade, da sua família, tem como você ajudar essa pessoa, você assim, compartilhar, né, informações, compartilhar, então assim, já é uma ajuda. Você abraça uma pessoa, né? Abraça um bebê, abraça seu pai, sua mãe. Então, assim, uma pessoa que te faz bem. Então, isso já é um hormônio, já está ativando também, né? Vai dar uma Também. ativação. Além, né, da alimentação saudável. Então, por exemplo, um dos alimentos mais saudáveis que a gente fala e que são mais baratos é a banana.
né? A banana, que ela vai te dar a sensação de bem-estar, né? Que ela tem a vitamina C, que a gente chama que é aquela vitamina da felicidade, vitamina do bem-estar, do bom humor. Então, a banana é um dos maiores aliados que a gente tem. E para dar uma assim, incrementada melhor ainda, a gente pode colocar uma aveia por cima, que a aveia também vai ajudar, além de funcionar o intestino, ter vários nutrientes para o nosso organismo. Então, tá vendo? São coisas simples que a gente pode estar fazendo que muda a nossa vida, né? Que melhora a nossa rotina. Então, melhora tudo, tá? Olha que bacana. E você sabe que eu já vi até uma pessoa que apareceu, né, na TV o caso dela, porque ela emagreceu, conseguiu afinar a cintura por causa da banana combinada com a aveia. E eu lembro que uma das pesquisas que eu fiz em relação à ansiedade, essa combinação ela é muito poderosa, né, Silvia? Ela Isso é ajuda verdade. muito a gente se sentir bem, né? É, porque assim, Ela, às vezes a pessoa ela fala assim, libera dopamina. às vezes a pessoa vai falar assim, mas a aveia só tem a fibra para o funcionamento, né, intestinal, mas só que não é só isso, né? Ela tem vários, como se diz, ajudantes, né, como se fosse algumas vitaminas, alguns minerais que vai ajudar também, até mesmo na sensação do bem-estar, né, que ajuda os neurotransmissores do nosso organismo a funcionar melhor. Então, é como Exatamente. se fosse, por exemplo, uma dupla fantástica. Tá? Então, assim, essa dupla é essencial para a nossa vida. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho tempo. Gente, abrir um pacotinho de aveia e descascar uma banana, será que isso é muito trabalho? Você não vai gastar nem um minuto para fazer isso. Então, tá vendo? São questões, assim, práticas do dia a dia que a gente pode modificar, tá? Então, assim, são pequenas modificações. E quando a gente lembra, né, por que que eu estou fazendo isso? Uhum. E você traz para sua consciência, você vai despertando a motivação para fazer, né? Então, Isso, é isso verdade. acaba facilitando para que você tenha essa ação concreta. Deixa eu só dar um oi pro pessoal, ó. Brandão, a Diane, Casa Design, a Santa, Santa Sueli, falei certo? Patrícia Fernanda Estética, sejam bem-vindos. A Pantonelli, tudo bem com vocês? Ah, esse vai ser difícil de falar. W. Larmir Lima. Tavares, Viviane, Carla. Joana Jean, Anderson, Rodrigo, Miguel, Ale, a Patrícia, lá de Lavras, ó, nossa live está atingindo outras cidades também, que bacana. A Mônica Veloso, tudo bem, Mônica? Bem-vinda. Viviane Souza, Larissa, Carla, Kênia, Leonande, Jéssica. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Silvinha, e essa receitinha aí, né, de tanta coisa boa aqui que você já nos deu, tantas dicas valiosas, que receitinha fabulosa é essa que você preparou pra gente? Então, além dessa da banana que eu falei, né, que é uma super fácil de fazer, para quem chegou depois, né, Vivi? Então, assim, tem a gente pega uma fruta, pode ser, por exemplo, uma banana, pode ser um morango, pode ser até mesmo, por exemplo, a gente pica, corta do jeito que quiser, em cubinhos, isso não vai fazer diferença. A gente pica, coloca num pratinho, num pires, coloca a canela por cima, aquela canela em pó, e leva aí 1 minutinho, 2 minutos no micro-ondas, né? Dependendo da potência do seu aparelho. E espera, né? Ela dá uma pequena amolecida. Assim que ela der uma amolecida, você espera esfriar e pode comer como sobremesa, né? Às vezes aquela hora que a pessoa fala, nossa, eu tô morrendo de vontade de comer um doce. Porque a canela, ela vai acentuar esse doce da fruta. E não há necessidade nem de colocar o açúcar. Então, Que vai ajudar também. bacana. Até essa sensação de bem-estar, né? Porque às vezes a tendência é ir lá atacar um doce. Então, a gente pode fazer uma coisa mais saudável, pode optar. Uma outra receitinha é um suco, tá? Que Ah, assim, é super simples de fazer, porque às vezes a pessoa fala assim: tem algumas verduras que a gente só vai comer em forma de salada, em forma de cozida, né? Em forma assim, como se diz, na hora do almoço, do jantar, ou no lanchinho natural, mas só que a gente pode colocar de outras formas. Por exemplo, o alface.
né, que é um alimento, assim, super fácil também de ser achado. Às vezes, né, tem época, né, de chuva, de frio, que é o mais difícil de achar. Mas a gente pode pegar, por exemplo, o alface e fazer um suco. Daí esse suco aqui é um suco, assim, anti-estresse, um suco calmante. Então, o que que a gente vai Nossa, precisar? que delícia! 2 folhinhas de alface, um Ele é, copo de... ele é anti-estresse e calmante. Isso, ele é bom até assim, ajuda no sono, tá? Ele ajuda muito no... então, assim, ó, 2 folhinhas de alface, um Uhum. copo de suco de maracujá e uma colher de aveia. Ele vai ficar tipo um frappé, como se fosse uma vitamina. Daí a gente vai Olha. bater tudo no liquidificador, tá? Ah, E às vezes a pessoa, assim, gosta de colocar os cubinhos de gelo depois, mas tem gente que gosta de colocar os cubos de gelo dentro do próprio liquidificador, junto com o suco. Então, assim, vai de pessoa para pessoa, tá? Então, assim, entendi. vai do gosto. Se a pessoa tiver diabetes, pode, né, colocar umas gotinhas de adoçante. Não tem Uhum. necessidade, mas por causa do suco do maracujá, né, pode adoçar com uma pequena quantidade de açúcar, de preferência o mascavo, tá? Porque esse açúcar refinado, né, esse açúcar branco, também faz muito mal para a saúde. Então, O a gente, demerara pode? o demerara ou o mascavo. Então, a gente Demerara pode, ou mascavo? isso, assim, as melhores opções, tá? Nesse Aham. caso. E se for fazer esse suco para crianças, né, menores de 4 anos, nunca usar mel, tá? Então, assim, porque o mel, ele pode, né, ter uma toxina que a criança não consegue eliminar, que é o botulismo, né? Então, assim, se não for um mel de boa procedência, que a gente não conhece, então pode ter esse Entendi. problema, tá? Mas, assim, o problema de usar o mel é que às vezes a pessoa abusa. Fala assim, eu vou usar, é uma coisa natural, e abusa. Então, nem É, sempre é uma ótima opção, tá? entendi. Então vamos repetir os ingredientes. É 2 folhas de alface, Isso. Um copo de suco de maracujá, 1 copo de suco né? de maracujá, 1 colher de aveia. Isso, uma colher daquela de sopa de aveia, tá? Tá. Aquela que a gente toma sopa. Isso. Aham. E o gelo a E, gente pode colocar a gosto da pessoa, tá? ai, Daí gente, vai que delícia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha, a Alessandra, ela comentou aí que ela come fora, que ela fica muito tempo na rua e ela come fora, né? Então, para ela tem esse desafio. E, e para muita gente isso, né? Isso é complicado mesmo, mudar a alimentação quando está nesse cenário, né, Silvia? E a gente tem também, por exemplo, às vezes o tempo, a questão do tempo, né? É uma correria, levanta, tem que levar o menino na escola, tem cliente para atender, mal dá tempo de respirar, né? Essa receitinha, a gente poderia, por exemplo, deixar ela pronta, congelada, para só jogar no liquidificador na hora de tomar? Então, de preferência não, porque primeiro o alface, ela é uma folha muito assim delicada. Então, o que que acontece? Se a gente coloca, deixa muito tempo na geladeira, principalmente naquela parte mais fria ou no pé do congelador, a tendência dela é queimar. Então, de É preferência, verdade. quando for fazer um suco, né, desse estilo, ou desse tipo de alimentação, fazer o mais próximo da gente consumir. A não ser que, por exemplo, a gente pega o maracujá, a gente tira a polpa dele e congela a polpa. Então, isso Uhum. pode fazer. Assim, esse suco eu não recomendo, por exemplo, fazer até mesmo que, por exemplo, a gente vai colocar aveia. Depois, a tendência da aveia é dar uma inchada. Ela não vai É, ficar com um aspecto também muito bonito. E o paladar dela também não vai ficar muito aceitável. Então, esse suco, de preferência, né, fazer e tomar. Mas pode fazer a polpa, né, por exemplo, de alguma fruta e colocar. É, Algumas e, vitaminas, e se algumas deixar, vitaminas. por exemplo, a alface já lavadinha, né? Só pronto para consumir, e a fruta congelada, aí junta tudo Daí na hora e tá tudo tudo certo. final.
Mas só que, por exemplo, igual tem algumas frutas que a gente não consegue congelar porque elas escurecem, né? Elas ficam com um aspecto esponjoso, tipo a maçã, a banana que escurece muito fácil. Então, Sim. deixa, né, para colocar aqueles alimentos que podem ser congelados, fazer esse tipo de suco. Quando se for congelado. E esses alimentos que escurecem, que queimam, né? Tipo o alface, os vegetais folhosos, né? O que a gente vai fazer? Deixar lavadinho e fazer na hora. Justamente para Ah, não acontecer isso. Porque já senão vai ajuda, deixar né? para ver. Oi? Já ajuda, né? Já adianta. Isso. Então, coisas práticas que a gente pode estar fazendo dia a dia, tá? Ó, a Alessandra perguntou assim: e quando a gente não come nada disso, como é que faz? Alessandra, eu vou te sugerir o seguinte: eu já tive apoio da Silvia em alguns momentos. E a Silvia, ela trabalha de uma forma muito cuidadosa com a gente, porque ela respeita toda a nossa rotina. Então, Silvia, para quem quiser depois marcar uma consulta com você, para ter essa orientação, né? Para conseguir fazer uma dieta para realmente melhorar a ansiedade, ou para emagrecer, ou para ter melhor qualidade de vida. Onde que a pessoa te acha? Tem aqui seu Instagram, que ela já pode te seguir, e qual o número que ela liga? Ó, tem o Instagram, né, que pode acessar o da Vivi, vocês vão conseguir pelo mail. E também tem os telefones celulares, Vivi, se você quiser colocar também embaixo da sua live, então pode ficar mais Sim. fácil também para o pessoal conseguir me achar, tá? Então, respondendo a Lê, né, que perguntou, e para os outros também que tiver dúvida, o que a gente faz? A gente faz uma entrevista com a pessoa e de acordo com, né, assim, a fisionomia, o tipo da pessoa, a rotina da pessoa, a gente tenta fazer o melhor que pode. Porque às vezes a pessoa fala assim, ó, eu não como isso, não como aquilo. Mas às vezes, por exemplo, ela pode não comer em forma de frutas, verduras, mas a gente pode fazer uma coisa diferente, a gente pode fazer uma receita diferente. Tem outros, por exemplo, vai falar assim, eu não como aveia. Mas, por exemplo, tem a linhaça, tem a chia. Então, são vários componentes, são vários produtos que a gente tem no mercado que a gente pode estar substituindo. Não é porque falar assim, ó, mas é só a banana. Eu estou falando o exemplo da banana porque é uma fruta muito rica e muito fácil acesso. Né? Então, assim, Uhum. eu dei exemplo da banana justamente por causa disso, porque ela é fácil, né, de consumir, é só você descascar. Então, é uma coisa mais prática. Mas tem outras verduras, outras frutas, outras fibras que a gente pode estar inserindo. Então, tudo isso de acordo com o paladar da pessoa, a rotina. Porque eu também não posso, por exemplo, falar assim, ó, você vai comer só queijo cottage. Você vai comer, por exemplo, esses alimentos aqui, salmão. Então, assim, se a pessoa não tem costume, se a pessoa, né, não Exatamente. tem o paladar para isso. E também se a pessoa É. fala assim, olha, esse alimento não é acessível, é muito caro. Então, tudo isso a gente respeita. Né? A gente Uhum. respeita o poder aquisitivo, a alimentação familiar. Então, tudo isso a gente, assim, pensa com carinho para fazer o melhor para o nosso cliente, né? E, gente, é maravilhoso. Eu já fiz acompanhamento com a Silvinha, os resultados foram muito bons. Aí, quando alguma coisa não dava certo, eu dava o grito para ela, ela, não, vamos adaptar aqui. Então, essa dinâmica dela é muito bacana, tá? Silvia, fala aí que eu vou escrever aqui pro pessoal. Qual que é o telefone? 34. Tem o telefone celular, que é mais fácil de me achar. Daí pode achar Sim. tanto pelo Zap, tá? Ou me ligar. Tem o da Oi, que é Ah, 98824 8824 6949, 49. que assim, pode ser por esse, tá? Que me acha no Zap também. Uhum. E tem o da Oi, Tá. que é Qual o que é o da Oi? 9656 9656 1178. 1178. Então tá aí os contatos da Silvinha para você entrar em contato com ela. E O agora eu vou Instagram também. falar para vocês de uma mega oportunidade, tá? Eu falei que quem ficasse aqui na live, né, eu ia dar uma promoção especial, né? Vocês sabem que eu estou fazendo um workshop online
e ao vivo para gerenciar a ansiedade. Então, são 5 ferramentas de coaching e inteligência emocional que eu vou ensinar ao vivo para vocês nesse workshop, para que vocês saibam controlar a mente de vocês, consigam gerenciar melhor a ansiedade de vocês e possa ter uma qualidade de vida melhor, porque a gente sabe, né, Silvinha, que infelizmente, às vezes a ansiedade ela se torna um problema, né, e as pessoas sofrem muito com isso. Eu vou trazer aqui na segunda-feira um executivo, um dono de negócio, ele tem uma empresa e ele é sócio proprietário de uma das empresas aqui de Uberaba, e ele vai contar um pouquinho desse contexto, né, da ansiedade em relação ao negócio. E o que é muito comum, né? Então, eu vou fazer esse workshop justamente para ajudar pessoas, né, como ele, qualquer pessoa, a mulher, principalmente, né, Silvinha, ela tem 20 vezes mais chances de ter ansiedade do que o homem. Então, a gente pode ajudar muita gente a diminuir esse sofrimento, né? E lidar melhor, até para a gente poder ensinar isso para os nossos filhos, né? Para as pessoas que estão ao nosso redor, para quem a gente ama. Então, o workshop vai acontecer dia 28, tá bom? Às 19 horas, é logo depois do carnaval, na sexta-feira, e vai ser online, ao vivo. E eu deixei um link para vocês ali no meu perfil, vocês podem entrar lá ou me chama no direct, porque eu estou fazendo a promoção do primeiro lote, né? Então, esse primeiro lote ele vai sair com um preço de apenas R$ 120. Aí tem gente que fala assim, mas eu estou sem dinheiro agora. Divide em 12 vezes no cartão. Você vai pagar bem baratinho, né? 12 parcelinhas de R$ 12 para você aprender ferramentas que você vai levar para o resto da sua vida. E o Dudu vai contar na segunda-feira o quão efetivo que as ferramentas foram para ele, tá? Então, quem está aqui, convido a participar da live na segunda. Silvinha, eu queria muito te agradecer por você ter vindo aqui compartilhar, né, essa riqueza de conhecimento que você tem em relação à nutrição, né, e que esbarra no comportamento humano. Então, né, as nossas atividades, elas andam de mão dadas. E te agradecer por essa contribuição. E falar que assim, você é uma das profissionais que eu admiro demais da conta. E vai ser sempre um prazer te trazer aqui para conversar, né, com o meu público, com os meus clientes, com os meus amigos, com os meus convidados, tá bom? Tá bom, Vivi, obrigada pelo convite. Lógico que assim, tinha muito mais assunto, né, para a gente conversar, muito mais coisas, mas uma coisa, assim, deixa eu só dar uma dica aqui também, assim, que é excelente. Se a pessoa, assim, quiser, assim, ter uma boa noite de sono, ela optar, né, por chazinhos, né, que não sejam tão cafeinados. Né? Então, assim, evitar, por exemplo, chá preto, chá verde, que tem muita cafeína, e dar preferência para esse chá de folha de maracujá, o chá de erva cidreira, de valeriana, de melissa. Então, esses ajudam muito. Daí, numa próxima oportunidade, a gente fala mais sobre isso. Ah, combinado então. Já está convidadíssima, a gente só vai organizar nossa agenda para voltar e falar mais disso, tá bom? Tá certo, gente, obrigada. Muito obrigada, ótimo sábado para vocês. A live vai ficar aqui disponível por 24 horas e quem estiver lá no treinamento vai receber essa live, né, gravada lá para poder assistir e rever. Vai ser meu brinde para quem, né, estiver lá participando do treinamento, né? E Silvinha, muito obrigada, ótimo sábado e a gente se vê numa próxima oportunidade. Eu espero você lá no treinamento também, tá bom? Tá bom, Vivi, muito obrigada, gratidão. Beijo. Grande beijo, tchau, pessoal, bom sábado.